Então, quando nós estamos na erraticidade, nós pedimos novas encarnações, a fim de apressar o processo evolutivo. E, para tanto, dispõe da faculdade de escolher as provas pelas quais terão que passar. Então, nós escolhemos os problemas que nós vamos ter. Só que quando eles vêm, a gente fica esperneando. A gente não se conforma. Você sabia que ia ter um pai ou uma mãe problemática? Você sabia que aquele indivíduo que você casou ia trazer problema que vocês têm que acertar? Você sabia que aquele que você trouxe como filho, às vezes foi alguém que você matou numa vida anterior? Então nós temos que fazer esses acertos. Por isso que Cristo ensinou: amai os inimigos. Como que você vai amar o inimigo frente a frente? Não tem como. Mas você vai amar o inimigo quando ele vier como seu filho. Você vai ter a oportunidade de fazer isso. Principalmente nos primeiros 7 anos. Se você cuidar bem dele. Carinho, confiança. Depois você ainda tem uma outra chance dos 7 aos 14. Depois dos 14 é complicado. Se você não conseguiu isso nas 2 primeiras fases, e vocês percebam que não é à toa. Como é que era? Sempre foi, né? Agora mudou um pouquinho porque as mulheres trabalham, tem que deixar o filho na escolinha, mas a escola para valer mesmo começa quando? 7 anos, que já está mais amadurecido. A partir dos 7 anos, aquilo que a gente chama de anjo da guarda, cada espírito reencarnado, durante esse período de 7 anos, tem uma proteção especial. Não é um ser angelical. Você já sabe que anjo não está aí para isso. Mas é alguém que é o preceptor específico daquele espírito reencarnado. Então, 7, 14, aí vem a puberdade. 21, maioridade. Na realidade, nós temos responsabilidade sobre os filhos que nós trazemos até os 21. Daí para frente ele é um adulto. Ele responde pelas coisas que ele vai fazer. E aí você começa a entender por que numa família, quando você tem vários filhos, um vai para um lado, o outro vai para o outro, porque são diferentes, tiveram a mesma educação, tiveram a mesma oportunidade, mas um é o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Então eu posso escolher esse ou aquele caminho, eu posso usar droga, eu posso roubar, eu posso ter problema nessa ou naquela área. E o outro pode querer evoluir, estudar, melhorar, montar uma família. Nós temos livre-arbítrio. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, se a gente viesse para cá com tudo pré-determinado, qual seria o seu mérito? Você não teria mérito nenhum. Já estava estipulado o seu script, qual ia ser. Como se fosse um ator que decora o texto, só posso falar aquilo que está decorado. Aqui não, nós temos possibilidade de criar, cada um faz o que quer. Então, do mesmo jeito que nós estamos aqui conversando sobre espiritualidade, tentando entender como é que é o processo, a gente poderia estar aqui pensando como é que nós vamos traficar droga, como é que nós vamos ganhar dinheiro no tráfico de drogas, o que nós podemos fazer para subverter a ordem, atentado terrorista, não é? Nessa hora deve ter muita gente reunida para ver como é que vai fazer para explodir uma bomba em algum lugar. É o livre-arbítrio. Só que aquilo que eu falei, continua, tem que ficar piscando para a gente o tempo inteiro. Responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que você fizer. O que você fizer, você é responsável. E digo mais para vocês. Nós funcionamos aqui num grande Big Brother.
Nós estamos aqui sob tutela, cada um de nós está tutelado. Então, quando você pensa em fazer alguma coisa errada, imediatamente o seu tutor já está sabendo do que você está pensando, o que você está imaginando fazer. E aí você só vai conseguir fazer se, por exemplo, se eu resolver matar uma pessoa, eu só vou conseguir matar aquela pessoa se ele tiver que morrer por um outro motivo, pelo motivo dele. Mas ai de mim que matei. Então aqueles indivíduos que entram no cinema e descarregam, ou como nós vimos agora em Paris, né, que vai lá e mata, aqueles que morreram, eles, de uma certa maneira, eles já sabiam lá que iam morrer daquela maneira. Da mesma maneira que aqueles jovens que desencarnaram na Boate Kiss, eles sabiam que iam desencarnar daquela maneira, porque já estava programado que eles iam terminar assim, porque na realidade eles estavam fazendo um karma coletivo, em função do que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Agora, ai daquele que foi irresponsável e que causou aquele problema. Então, se eu entrar aqui e resolver tirar uma arma daqui e matar vocês, e não é para isso acontecer, eu tenho um infarto, um derrame, caio na hora, que eles tiram a gente daqui instantaneamente. Eles têm poder para fazer isso. Eles tiram a gente daqui instantaneamente. Então isso daqui não é a casa da mãe Joana. Dá a impressão que está tudo assim, mas não é, não. Viu? Aqui ninguém faz o que quer. É que nem chiqueirinho. Você não põe a criança naquele quadradinho e fala, aqui você pode fazer o que você quiser, mas é dentro do quadradinho, ele não sai do quadradinho. Nós estamos no quadradinho, por quê? Porque nós somos ignorantes ainda. Nós somos ignorantes ainda, nós somos capazes de matar alguém porque levou uma fechada no trânsito. Então, como é que vai largar um indivíduo desse com liberdade total? Não tem como. Então, nossa liberdade ela é restrita. Nós temos livre-arbítrio, mas dentro de um quadradinho. Se a gente extrapolar o quadradinho, eles tiram a gente daqui na hora. Você tem um troço na hora, tchum, cai aqui, Então a gente dispõe da faculdade de escolher as provas pelas quais nós teremos que passar. Deus dá ao espírito a liberdade de escolher as provas, pois assim ele fica responsável pelos seus atos e pelas consequências que dele advirem. Então, se eu escolhi vir mulher, eu escolhi aquele e aquele como meu filho. Como é que eu vou reclamar agora? E quando a gente volta para lá, você dá de cara e lembra tudo que você falou que ia fazer. Por isso que eu falei, você fica envergonhado lá. Fala... Não haverá entraves, pois ele tem diante de si os caminhos do bem e do mal. A escolha será sempre nossa, nós é que fazemos a escolha. Porém, mesmo que venha a fracassar, Deus sempre dá uma nova oportunidade, uma reencarnação. Então, aqueles espíritos mais insistentes no mal, que estão lá chefiando cidades do astral inferior. Vocês não imaginam o que são esses seres, que é o que os que tiveram oportunidade de ir lá visitar, como Dante Alighieri, trazem como demônio, como isso, com aquilo. Eles também um dia vão chegar aqui,
seres angelicais. E não tem nada, dá para perceber que essa história de falar que o demônio é o anjo decaído é de uma burrice tamanha. Um ser que chegou no ponto de angelical, ele nunca retornaria para essa situação. Demônios somos nós aqui, que provavelmente já tivemos chefiando lá na cidade escura do astral inferior uma legião. Nós é que somos demônios. Então, nós não podemos julgar. Não adianta falar assim, devia matar todos esses presidiários, não adianta. Você já pensou se os de cima também resolvessem falar, aquela humanidade, Cristo fala assim, faz 2000 anos que eu fui lá, ensinei para eles, e olha como eles estão até agora, extermina eles. Não se pode dizer que, dada a circunstância do espírito poder escolher o gênero da prova pela qual deva passar, que tudo que lhe acontece, mesmo as mínimas coisas, tenha sido previsto. Aquilo que eu falei, se não está lá marcado, olha, amanhã você vai tropeçar, depois você vai ter uma diarreia. Não é, né? Então, são as principais coisas que estão definidas. Depois o resto vai acontecer de acordo com as nossas escolhas. Né? Se você resolver comer aquele ovo cozido, colorido que você viu lá no bar, provavelmente você vai ter diarreia. Né? A escolha é sua. Você não foi obrigado a comer. O espírito escolhe o gênero da prova, porém, as particularidades correm por conta da posição que ele vem a se encontrar e do seu livre-arbítrio. Então a gente escolhe, olha, inclusive aquilo que você vai fazer, a profissão. Por isso que tem indivíduo que desde pequenininho já fala, eu quero ser tal coisa. E fica atrás e vai, porque nós já temos definido aquilo que a gente está querendo perseguir. Agora, você pode chegar aqui e falar, eu não vou estudar coisa nenhuma, e partir para outra coisa. Nós temos livre-arbítrio. Você pode falar assim, como nós vamos ver no casamento, você estava tudo acertado, o seu planejamento para você casar com aquela pessoa, mas você pode chegar e chutar um balde e falar, eu não quero, aquela ali eu não quero, vou pegar outra. E a inteligência lá é tão grande que sempre tem um plano B para você. Mesmo nos casos de separações e tal, tem um plano B. A gente não faz ideia do tipo, da grandeza de inteligência que tem. Vocês têm que imaginar que se os sistemas estelares são formados por inteligência, pensa um pouquinho, que curso que nós temos que fazer para fazer um sistema estelar? Que conhecimento nós temos que ter? Então é muito interessante. Por exemplo, se eu passei uma vida... Né? Se eu passei uma vida aqui com problemas, por exemplo, no alcoolismo, estragando o veículo que me foi fornecido para vir aqui, através do álcool, e eu volto para lá e vou ter claramente isso, vai ser dada uma nova oportunidade. Aí eu falo, não, agora eu já aprendi e tal, agora pode deixar que eu vou, mas eu não vou cair mais nessa. Você volta para cá. Você volta filho do dono do bar. Você tem que ter chance de testar aquilo que você falou, que já superou. Entenderam como é que é? Não adianta eu reencarnar numa ilha deserta que só tem água de coco. Então, você vem com todas as possibilidades. Então, aquela mulher sedutora que usou a beleza física para seduzir um monte de homem, atrapalhou a vida, o casal de várias pessoas ali, e depois aprendeu e quer voltar, ela vem mais sedutora ainda, com um corpo maravilhoso. Vai ser assediada para ver se ela vai repetir. Vocês estão entendendo? Na hora da prova, você tem que vir com as coisas. Você está testando, como é que eu vou testar se você já superou a bebida, ou a droga, ou o fumo, se você vier num lugar que não tem essas coisas?
Então, por exemplo, se um espírito escolhe a prova de viver entre malfeitores, ele sabe de antemão a que tipo de arrastamento ele se expõe. Ele pode ficar tentado a se tornar um desses malfeitores, mas ignora quais os atos que viria a praticar. Quer dizer, eu não sei o que eu vou fazer se eu estiver naquela situação. Então, mas eu falo, não, eu quero ir assim, e venho. Agora, o que eu vou fazer? Somente os fatos principais da vida terrena que influenciam na destinação do espírito é que são previstos. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias em que ocorre a sua vida. O espírito sempre escolhe para o desempenho de suas provas lugares adequados para poder sobrepujar os seus instintos, aprendendo a vencer as suas más inclinações. Os espíritos escolhem as provas de forma que melhor equacionem os seus problemas de expiação e que os façam progredir mais rapidamente. Alguns, no entanto, impõem a si mesmos uma vida repleta de sofrimentos e misérias, objetivando suportá-las com coragem e resignação. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, né? Vocês não sabem o que é isso. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero a riqueza, eu quero ter condições. São coisas que muitas vezes a gente tem que passar. O que você faria se você tivesse o dinheiro do Bill Gates, por exemplo? Você ia fazer uma fundação para ajudar os outros? Eu falei para vocês, o Chico Xavier, nosso Chico Xavier, com os 400 livros que ele psicografou, e que eles sabiam que não eram dele, eram dos espíritos que através dele tinham escrito esses livros, de direitos autorais, dos 400 e tantos livros que ele escreveu, ele ainda recebe, né, o espólio, mais de $1 milhão por mês, que ele designou tudo para os hospitais espíritas, para as casas de velhinho, para a creche, para isso, porque ele não ficou com 1 centavo do dinheiro. 1 centavo. Então, quando você tem possibilidades, eu sempre falei aqui, uma pessoa que eu sempre admirei, né, que agora já está do lado de lá, o Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio de Moraes tinha um dinheiro fabuloso, dono de um monte de coisa, mas ele andava com... Se você encontrasse o Antônio Hermílio de Moraes na rua, era capaz de você dar alguma coisa para ele. Um terninho assim, não era Armani que ele andava, não. Né? Não era que nem o Papa que veio aí, o anterior, que bordava com ouro a túnica dele para se apresentar e vinha com o sapato da Prada. Né? O Antônio Hermílio de Moraes andava num carrinho simples, não tinha motorista, não tinha guarda-costa. Dava emprego para um monte de gente, várias e várias famílias que viveram às custas das empresas do Antônio Hermílio de Moraes. Trabalhava no Hospital Beneficência Portuguesa de graça. Ele não comprava iate, aviões, ele gastava com mulheres. Então, gente, depois nós vamos prestar conta. Entenderam? Nós vamos falar, olha, você teve chance de fazer tanta coisa, o que você fez? Então a riqueza que muita gente persegue, eu queria ficar rico e tal, é uma prova dificílima. Poder, riqueza e beleza. Então, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder terreno. Gente, o poder, eu ter chance de melhorar a educação, de melhorar a saúde e pegar esse dinheiro e desviar tudo para mim. Vocês não sabem o karma que isso aí vai gerar. É digno de dó. É para ter pena desse pessoal.
Não pelo que eles vão passar aqui, mas pelo que eles vão passar depois. Provações essas altamente perigosas, dados abusos e má aplicação a que possam conduzir. Outros preferem exercitar suas forças na luta que desenvolverão em contato com os vícios. Tudo indica que os espíritos escolhem provas mais fáceis. Então a gente imagina o seguinte, quando eu estiver lá, eu vou escolher uma coisa bem light. Mas não, quando você chegar lá, você escolhe as piores. Porque você quer acelerar o seu processo. Você não quer ficar mais ali, naquela situação. Então a impressão que a gente tem é que você vai falar, mas não, chega lá, você quer passar as provas mais difíceis para acelerar o seu processo evolutivo.